Troca de ideias, conversa agora com o comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, capitão Thales Stobi, que responde pelos bombeiros aqui da região como um todo, né, do Vale do Taquari, e que faz esse trabalho incansável, primeiro no resgate das pessoas que estavam desesperadas em meio à enchente, nos primeiros dias depois da enchente. E nós estamos há 80 dias já da tragédia e os bombeiros continuam fazendo buscas a desaparecidos. Temos aí 17 pessoas ainda desaparecidas que estão na lista do Corpo de Bombeiros. Tem um trabalho sendo feito aí por profissionais com cães que ajudam a achar essas pessoas. E é um trabalho muito importante também. Então, a gente vai falar de como é que foi aquele período tenso e de como é que estão sendo esses dias depois, porque o trabalho segue. Muita gente reclama, né, de alguma situação, pensa nos bombeiros, pensa de outros profissionais que seguem nesse trabalho. E além de enchente, agora tem a questão do soterramento, né, de deslizamento de terra, que era algo que a gente não estava acostumado e que é um trabalho ainda mais árduo para os profissionais. Em primeiro lugar, parabenizar por todo o trabalho de vocês, a disponibilidade. Capitão Thales Stobi, bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Obrigado. Bom dia. Obrigado ao Grupo Independente por dar essa vez para nós falarmos, né? É importante que a gente pode prestar contas do que a gente tem feito. Eu sempre digo isso. A gente querendo ou não, a gente é servidor público, a gente ganha da sociedade, então a gente tem que mostrar para a sociedade o que a gente faz. Isso também é importante para nós, assim, que pese não seja a nossa finalidade, né? Nosso objetivo principal. 80 dias, eu não tinha pensado, hein, Ricardo? Já são 80 dias desde o início da função, né? É quase 3 meses. Quase 3 meses, exatamente. Né? E estamos aí. Mas, Thales, antes da gente talvez falar do trabalho que está sendo feito agora, vamos resgatar um pouquinho lá no começo, porque nós conversamos com o Thales, né, Ricardo? Foi na primeira madrugada. Na madrugada, era 2 ou 3 da manhã a gente estava falando com o Thales. É verdade. Um momento bem tenso, né, Thales? É bem complicado, na verdade. A gente conversava antes, né, para os ouvintes terem noção, né? Em setembro eu já estava aqui, então vocês também estavam, já né? estávamos falando. Então, depois de setembro, eu não parei para raciocinar o que aconteceu em setembro ainda, nem vou, eu acredito. Mas depois de setembro eu pensei, na minha carreira eu não pego mais uma ocorrência desse nível. Acredito eu, se Deus quiser, nunca mais vou passar por isso, né? E, infelizmente o nosso vale, de novo, foi o epicentro da tragédia, né? Não teremos, acredito eu, mais óbitos em outras regiões do estado quanto a gente teve aqui no Vale do Taquari. Então, e eu sempre digo que bombeiro, nesse tipo de ocorrência, de tragédias climáticas, não adianta. Nós somos a primeira instituição que entra e a última que sai. Porque, né, a nossa função começa lá na evacuação, na execução do defesa civil, que é uma missão condicional nossa, e termina na busca e resgate às vítimas, que infelizmente não salvaram, que também é uma missão condicional nossa. E passa pelo salvamento das vítimas durante a enchente. Então a gente está diretamente atrelado a nossa função com essa função da enchente, né? E está assolando o nosso vale muito fortemente, há pelo menos 11 meses, acredito eu, né? Se a gente for contar desde setembro, que para nós não... setembro acabou para nós em fevereiro, meados de fevereiro, quando encontramos então a supostamente última vítima. Não temos a confirmação até hoje, mas nós tínhamos 4 vítimas faltando e entregamos 4 corpos para o IGP naquela época, né? Setembro. As vítimas de setembro. As vítimas de setembro. Né? Em que pese a gente não tem a confirmação dessas vítimas ainda, a gente suspendeu as buscas enquanto não há confirmação, lá de setembro, né? E agora a gente recomeçou de novo com toda a função do salvamento e estamos buscando 17 pessoas, infelizmente. Em tese, então, todas as pessoas, embora falta a confirmação da identificação, é isso? Isso mesmo. Todas as pessoas que foram vítimas em setembro, que morreram ou que ficaram desaparecidas, todas elas teriam sido localizadas. Em tese, sim, exatamente. Eu não posso confirmar. Achava que faltavam ainda pessoas. Eu não posso confirmar porque, enfim, a gente não tem a dado oficial, né, da confirmação das identidades. Mas em tese faltavam 4, entregamos 4. Então, com base nisso, a gente suspendeu. Vamos suspender até ter alguma confirmação, né? Mas elas seguem esperando identificação? Seguem esperando, acredito que sim. Que eu não tive mais feedback, a nossa inteligência está sempre em contato. Isso terminou quando, capitão? Terminou em meados de fevereiro. Início de fevereiro, exato. Então, o senhor imagina, 4 de setembro foi a tragédia. A gente ficou até início de fevereiro buscando. E agora a gente está desde a tragédia novamente. Claro que são prioridades, né? Prioridades operacionais, digamos assim. No início, nós priorizamos salvamentos. Então, toda a nossa força de trabalho, toda a nossa energia foi colocada em salvar pessoas que precisavam ser salvas. Mas uma vez passada essa fase de salvamento, a gente iniciou os resgates, que a gente chama,
essa busca e resgate de vítimas e não paramos até agora. Eu escuto muito as pessoas falando que a gente estava mais preparado nessa enchente de maio do que a gente estava em setembro, porque a de setembro foi uma coisa que jamais tinha sido vista. A de maio superou a de setembro, mas as pessoas já estavam acreditando mais que essa água poderia vir com força. Já tínhamos bastante vítimas também na de setembro, coisa que não era comum em enchentes. Percebeu-se isso no Corpo de Bombeiros também? A gente Com até certeza. participava, né, num curso ali na segunda-feira, o dia que começou aquela chuva toda, justamente para trabalhar melhor a questão da comunicação, da organização. Como é que foi para vocês, questão de resgate, de organização, se foi de fato melhor do que foi em setembro e aquilo que tem que ser melhorado ainda no seu ponto de vista? Não, bem melhor, na verdade, né, Ricardo? Nós criamos protocolos depois de setembro internos nossos aqui no Vale do Taquari, né? Da nossa corporação local e que auxiliaram muito. Então, por exemplo, até setembro, eu até conversava com o Tenente Coronel Maia, que é o novo da Defesa Civil de Lajeado, e Tenente Coronel dos Bombeiros, ele passou a vida inteira nos Bombeiros, e ele falou, nunca peguei uma ocorrência dessa. Nunca aconteceu na minha carreira de os bombeiros não darem conta de uma ocorrência, não darem conta de salvar todas as pessoas, né? Que é o que aconteceu em setembro, é o que aconteceu em maio, eu digo abertamente. E se vier outra enchente do tipo, provavelmente vai acontecer de novo, né? É impossível ter perna, ter gente, ter embarcação, ter equipe para salvar milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo em regiões com correnteza extrema, como é o nosso caso aqui do Vale, tá? Mas voltando, então, a gente criou protocolos porque, por exemplo, depois de setembro eu já sei. Se vier uma grande enchente de novo, e se eu não chegar em Mussum antes da enchente, eu não chego depois. Mussum vai ficar isolado. Alcaçares vai ficar isolado, né? Arroio do Meio é bom chegar antes. Cruzeiro do Sul é bom chegar antes. Então a gente vai se amoldando conforme a necessidade se apresenta. Até setembro não era necessário. Depois de setembro a gente aprendeu o que é necessário. Então dessa vez a gente já tinha equipes em Rocaçares antes da enchente que foram essenciais na evacuação da cidade, né? Para evacuar as pessoas de áreas de risco e auxiliar o poder público local lá, a Defesa Civil Municipal, a executar a Defesa Civil. Acredito eu que salvou muitas vidas na parte alta do vale. A gente não tem ninguém afogado na parte alta do vale dessa vez. Em que pese a gente tem a triste novidade dos movimentos de massa, né? Chamados deslizamentos de terra são uma novidade no Rio Grande do Sul como um todo, a gente não tinha ocorrência do tipo. A última tinha sido em 2001, se eu não me engano. O último deslocamento de terra com vítima. Dessa vez pipocou em todo lugar. A Serra Gaúcha foi muito atingida e o nosso vale, a parte alta, também. Mas todas as vítimas da parte alta do vale são de movimentos de massa. Tem concentração de afogados mesmo agora. De Arroio do Meio para baixo, especialmente em Cruzeiro do Sul ali, né? Bairro Passo de Estrela. Essa é a grande diferença de setembro para essa Sim. de agora, e em termos de atendimentos de vocês também, como é que foi isso? Fora essa parte dos protocolos, que vocês já estavam organizados Sim. de forma diferente, né? Mas ali no atendimento direto com as pessoas, como é que foi a diferença entre ou não tem como fazer esse comparativo? Não, tem, assim? claro que tem. Nós tivemos muitos atendimentos em setembro na região alta, mas muitos mesmo, em Mussum, Encantado, Roca Salles, né? E dessa vez migrou um pouco esse atendimento para a região baixa, porque a região alta já havia evacuado, né? Então quando a gente evacua Os comportamentos são diferentes das das pessoas? pessoas, é que depois de setembro, gato escaldado tem medo de água fria, né? Depois de setembro, eu acredito que as pessoas ouviram mais o chamado e saíram mais cedo das suas casas lá na região alta, né? É que a gente foi surpreendido em setembro, essa é a verdade, né? Setembro surpreendeu a sociedade como um todo, inclusive nós, infelizmente. Todo mundo foi surpreendido em setembro. Ninguém acreditou, ninguém achou que a água ia chegar tão alto, inclusive os órgãos de meteorologia, né? Ninguém previu uma enchente tão grande até praticamente ela acontecer. E agora eu acho que a surpresa foi aqui embaixo, não foi lá em cima. Em setembro a gente não havia tido uma enchente tão grande, né? O Forqueta tanto. Então isso pegou as pessoas de surpresa. A gente tinha avisado, claro. Acredito eu que, pelo menos assim, olhando como Corpo de Bombeiros, me parece que houveram avisos antes, ó, saiam dessas casas. Vai subir o rio, vai subir muito, vai subir muito. Mas ainda assim as pessoas, por não terem passado por isso ainda, muitas não saíram de casa. E o resultado nós temos agora, né? 50 aí. Só no Vale do Taquari, deixa eu confirmar para não mentir aqui na rádio. Mas só no Vale do Taquari nós temos confirmados já 56 óbitos, né? Só aqui no Vale. Resultado dessa soma de fatores. Pegou as pessoas de surpresa. Elas já tinham sido avisadas. Lugares onde a água não chegava, agora chegou.
Às vezes a pessoa fica ilhada, mas a água não pega, então não precisa sair de casa. Dessa vez ela ficou ilhada e a água pegou e já não tinha. E Infelizmente, nem como chegar a um resgate, Exato, por exemplo. né? Né? Infelizmente, o resgate ele tem uma limitação física. Né? Tem certos trechos de rio que o barco não passa. Não adianta. É o melhor barco, não vai passar. Por mais que a gente force o motor, a gente force a técnica, a gente force a operação, o barco não vai entrar em certos lugares. Não adianta. Só o helicóptero mesmo. Capitão Thales Stobe, comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar. Fala da dificuldade em relação às pessoas soterradas, né? Como você falou, é uma dificuldade nova aqui para nossa região, não em nível de Brasil, mas para a gente aqui, a gente teve muitas mortes. Você falou em Roca Salles, por exemplo, parte alta não tivemos afogamentos, mas em Roca Salles são 13 óbitos já. Cantado 1, enfim. O que dá para falar sobre isso? Essa dificuldade para você chegar nesses corpos, até o acesso aos locais também, se é muito mais difícil do que a enchente, por mais que dessa vez a enchente trouxe de novo muito entulho, trouxe muito lixo, muita madeira, árvores, enfim. O movimento de massa, eu acredito que ele é mais difícil de lidar, né? Porque ele continua. O movimento de massa é uma ocorrência que dura. Só a título de exemplo, nós estamos acampados há mais de 60 dias em Roca Salles, na local da família Brino, lá, né, naquela região lá. Há mais de 60 dias buscando a família Brino. Tem 2 pessoas lá que estão desaparecidas. São 2 ainda, exatamente. Né? Das 6 nós encontramos 4. Né? E a gente segue lá para ter uma dimensão da dificuldade que é o trabalho, né? Todo esse tempo com máquina, com cão, com equipes lá, e mesmo assim a gente ainda não encontrou. Porque a gente está falando de 30, 40 metros de sedimentos que ficaram lá. Sem contar na destruição que a própria movimento de massa causa, né? Ela causa uma explosão que muitas vezes essa explosão do movimento de massa acaba por literalmente destruir ou lavar o terreno. Então muitas vezes a gente não acha o que buscar, né? A gente não acha, em vez a gente procura, às vezes não tá mais lá, né? Já foi embora, o rio já levou embora, ou tá enterrado no fundo do rio. Então todas essas variantes, elas dificultam muito o serviço, né? A gente sabe que a vítima estava lá, mas a gente não sabe onde essa vítima está agora. Se ela foi levada, se ela foi enterrada, se ela ficou lá, né? Tem uma casa em Encantado, para vocês terem uma ideia, isso me surpreendeu, assim. Nós levamos vários dias, mas eu tô falando de semanas, para achar um pedaço da casa. Não é um pedaço de uma pessoa, é um pedaço da casa. Fechar um pilar da casa depois de semanas de busca. Tamanho é a violência que é o movimento de massa, né? E quanto ao acesso dificultado, realmente são locais de muito difícil acesso. Né? Então tiveram vítimas que a gente levou alguns dias para chegar. Tem verdade. Chegamos só a pé, em várias vítimas. O helicóptero não voava porque estava chovendo, a viatura não tinha como chegar, então as guarnições foram a pé, várias, 12, 14 horas de caminhada até chegar no ponto, né? Para tentar resgatar as vítimas. Porque a nossa maior preocupação quase sempre as vítimas acabam em óbito, né? O movimento de massa dificilmente deixa sobreviventes, assim. Mas às vezes pode dar uma sorte de ter alguém vivo lá. Machucado, mas vivo, né? Então, resgataram algumas pessoas assim nessa condição de ter ficado Não. horas nenhum... soterrado ou não, ninguém vivo, não. Né? Nem um sobrevivente, né? Da enchente sim, né? Da enchente muitas sim, pessoas da que enchente ficaram ali em vários. cima de telhado, coisa Sim, do tipo, a enchente acontece isso, graças a Deus. A pessoa fica no telhado, o rio acaba estabilizando, o rio baixa um pouco, a correnteza diminui e a gente consegue chegar. No rio isso acontece, no movimento de massa não. O movimento de massa é um momento, né? É um piscar de olhos e ou sobrevive ou não, né? Então essa é a dificuldade que a gente encontra para esse resgate de corpos, digamos. E aí os cães ajudam bastante nesse trabalho Exatamente, também, né? A gente estava falando até do cachorro que se aposentou, né? Isso, o Sargento Brum, Guapo. O Guapo, eu esse é o nome, procurei aqui verdade. o nome dele. Como é que é esse trabalho feito por eles? Como é que funciona, o nosso trabalho agora, depois da tragédia passar, faz busca e resgate. Busca é o quê? Encontrar o corpo e o resgate é retirar ele. Essa busca, a gente tem um trabalho no mapa com inteligência, a gente calcula mais ou menos onde o rio pode estar deixado a pessoa, mas é difícil porque o rio não tem uma regra, né? E então, nessa busca, além desse trabalho da inteligência por trás de onde alocar a equipe, uma vez alocada a equipe, geralmente a gente passa um drone para mapear a área, apesar de a gente ter um mapa, a gente mapeia a área mais próximo. E a gente precisa do cão e do maquinário, não adianta. Cão e maquinário. O cão, ele indica pontos, então ele muda o comportamento. O cão, ele geralmente late quando encontra um corpo, mas quando ele encontra algo que pode ser um corpo, quando ele não tem certeza, a gente diz que ele muda o comportamento. Ele anda em círculos, ele aponta. Essa mudança de comportamento a gente marca no mapa.
depois volta com maquinário, com escavadeira, para retirar o entulho que está ali. Porque mesmo essas áreas onde não teve deslizamento de terra, né? O rio acabou acumulando muito sedimento, muito entulho. Então tem vítimas que estão enterradas a dezenas de metros do rio. Uma área onde não teve movimento de massa. Mas esse entulho do rio, essa lama do rio, galhada, pedaço de casa e tudo mais, acaba enterrando a vítima. Vocês têm ideia de quantos corpos já foram encontrados através dos cães? Eu não tenho essa informação agora, Ricardo, mas a gente tem. Mas assim, pela uma estimativa de cabeça, tu acredita que Eu acho que chega a pelo metade? mais da metade. Mais da metade, Mais da metade. através dos cães? Eu acredito que sim. E tens informação, capitão, sobre número de pessoas que trabalharam, ou que ainda estão trabalhando também, e de cães, enfim, da equipe sim, com toda certeza, mobilizada? né? Eu não tenho informação assim do número de bombeiros que passou pelo vale, né? Mas eu posso confirmar, assim, ó, com toda certeza, são mais de mil militares, porque mais de 1.000, com certeza. A gente chegou a ter mais de 200, né? De uma vez só. Rio Grande do Sul? Todos os estados. É uma loucura. Nem todos os estados vieram pro Vale Taquari, mas todos os estados apoiaram o Rio Grande do Sul. Até lá pra cima, norte, nordeste? O Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, todos os estados do Nordeste, todos os estados mandaram equipes pro Rio Grande do Sul. Bahia. Não necessariamente pro Vale do Taquari. Não necessariamente para o Vale Taquari. Né? Mas o Vale E Taquari... quantos ainda trabalham hoje? Nesse momento, São Paulo está saindo. Né? Os paulistas eles estavam em Taquari, bem grande até. Hoje eles estão retornando para São Paulo e está vindo uma equipe do Mato Grosso. Nesse momento, eles já estão em deslocamento. Né? Saíram hoje de manhã lá do Mato Grosso. Então, Quantas pessoas hoje trabalham ainda? Hoje nós temos 27 militares nossos aqui do CBMRS e mais esses 9 que estão vindo do Mato Grosso. É evidente que a operação ela oscila um pouco, ela está menor hoje do que ela já esteve, é verdade. A gente chegou a ter 207 militares atuando ao mesmo tempo na busca, né? Nas buscas, salvamentos e tudo mais. Agora a gente está com esses 37, além do nosso efetivo normal aqui, ordinário. E cães? Cães hoje a gente tem um apenas. Porque Que é o chegou Logan. a ter mais também. Logan, né? Não, Ou não é o hoje Logan? Hoje é um outro. Hoje o nome é Soldado Bertazzo, de Porto Alegre. Ela vem com a cadela, não lembro o nome dela agora. Que eles também precisam de um período de exato, descanso também. O que acontece é que os cães começam a... Se a gente força muito, eles começam a se machucar, né? O cão, ele... É mais ou menos que nem o cavalo, diz que ele não mostra o cansaço. Então o cão trabalha, ele não se... Então a gente é obrigado a dar uma folga pro cachorro. E o nosso vale aqui, ele apresenta uma geografia muito difícil pro cão. Então é galhada, é muito prego, né? Ele tem que subir nesses galhos, tem que subir em escombro. Então é muito fácil do cão se machucar, a gente tem muito cuidado com isso. E quantos passaram por aqui? Quantos binômios passaram? Não Não tenho esse dado, mas são dezenas também, com toda Dezenas. certeza. Com certeza, né? Bom, vocês receberam material, embarcações dias atrás. Isso é o suficiente, capitão? O que dá para falar sobre essa necessidade de material também? Não, na verdade sim. Nós recebemos embarcações, a gente está tendo investimento grande em sistema de comunicação também. Eu estou buscando tentar deixar o nosso quartel o mais resiliente possível. Então, o nosso gerador já funcionou. Estamos tentando, junto com o Corsã, instalar um poço artesiano no quartel. Corsã, para que a gente mantenha uma autonomia 100%, sim. Se vier uma nova enchente, a ideia é que o quartel dê conta. Ficaram sem água? Ficamos sem água um bom tempo, né? Nossa água a gente pegava, na verdade, o caminhão trazia água de fora e enchia a nossa caixa d'água. Luz teve? Luz teve, porque a gente tem gerador, né? A gente tem um sistema de gerador. Então a minha ideia é que o quartel ele consiga servir como Caiu a luz e aí o gerador é que manteve. O gerador manteve dias, né? Vários internet, dias. telefone também se manteve internet a partir... Starlink, né? A gente tá com o Starlink lá, então isso acaba safando a onça. E o que veio? O que veio... não ajuda, posso dizer que mas... ajuda muito, tá? Ajuda muito. O nosso programa no Vale, Ricardo, aqui não tem como dimensionar uma tragédia desse tamanho, né? Para a gente dar a resposta a uma tragédia desse tamanho, eu precisaria ter todo o CBMRS no Vale, 3.000 militares, sei lá. É uma ocorrência de muito vulto, é muito grande uma ocorrência dessa. Então, se a gente tiver de novo 4, 5 mil salvamentos no Vale, dificilmente eu vou ter equipes para isso, e eu me arrisco a dizer que nenhum bombeiro do mundo vai ter. Nenhuma instituição do mundo vai ter condições de atender uma cidade inteira embaixo da água. E você destacou agora há pouco o fato de já saber que teria que ir para Roca Salles, para Mussum antes, porque senão ficariam ilhados, enfim. Na última enchente, que foi
graças a Deus, menor, né? Foi de 24 metros, até se cogitou ser 28, 29 de novo, Exato. mas já tinha um helicóptero aqui em Lajeado. Claro, nós estávamos ainda em função de toda a consternação nacional pro Vale do Taquari, aí tinha um helicóptero. Será que nas próximas nós teremos helicópteros antes também? Porque eu acredito que esse resgate aéreo sendo feito nos primeiros momentos, porque todas as vezes demorou, né? Tanto em setembro quanto em maio demorou. Não tinha teto, não conseguia sair de não sei da onde. Isso se trabalha, é uma possibilidade de termos uma aeronave aqui na região, ou pelo menos mais próxima, que ela chegue antes, que consiga sobrevoar mesmo com condições não tão boas de clima? Isso não diz respeito ao meu escalão aqui, né? Não tenho como dizer se eles querem trazer um helicóptero pra cá ou não. Realmente não sei. O problema do helicóptero que eu vejo é que a gente depende do teto pra voar, né? Então, a enchente não dá quando tem seca, né? Se der enchente, geralmente tá chovendo. Esse é o grande problema que eu vejo pro helicóptero aqui no Vale, que a gente conta com ele, mas ao mesmo tempo eu sempre fico com o pé atrás, porque se não voar, né? Então sempre as pessoas têm que entender que o melhor é sair de casa, não adianta. A prevenção tem que ser mais forte ainda, as pessoas têm que sair de casa. Com uma previsão com mais antecedência, não seria possível talvez que equipes já viessem também para o Vale para já estar? Com Talvez não os certeza, 3.000, com certeza mas um ajudaria muito, número né? maior, Não, enfim, na última enchente, embarcações. em maio, a gente já tinha equipes de fora, né? Nessa última de 24 metros, e se cogitou ir chegar a um nível muito alto também. Eu acho que a gente só escapou porque não choveu, né? Porque o rio já estava muito alto, Exato. o solo estava muito... Se viesse a tromba d'água que estava prevendo, acho que ia vir de novo. Então batemos na trave ali, graças a Deus. Mas nessa a gente já tinha aí também bastante gente de fora. Mas é evidente, quanto mais precisa for a precisão, quanto mais antecedência, melhor para nós, porque a gente consegue se planejar melhor. Isso é evidente, né? Tem uma dúvida em relação àqueles corpos que vocês estão encontrando. A maioria é possível identificar se é homem ou mulher, porque a gente sabe de muitos casos que não dá para identificar, e muitas vezes também são partes dos corpos, né? Não é o corpo inteiro. Isso, são segmentos. A gente... Cada corpo que a gente encontra, cada vítima que a gente encontra, dificulta mais o nosso trabalho. Né? Porque a gente tem menos vítimas a serem encontradas e a gente a gente acaba com uma possibilidade de encontrar aquela vítima que a gente está buscando. Então, em resumo, quanto mais difícil fica, maior a tendência que sejam segmentos humanos, né? Então, Mas a maior parte até aqui... Não, a maior parte das vítimas de afogamento estavam inteiras. A partir de uns dias para cá, passaram a ser mais segmentos. E o trabalho continuará até... O trabalho continuará. Tem alguma previsão de terminar? Não até encontrar a última não desaparecida? Não, no momento, previsão. O comando não me deu uma previsão. Na verdade, o que o comando me disse é enquanto houver vítimas, ele vai ficar mandando gente. Você falou da busca lá em Roca, onde mais acontece nesse momento? Hoje nós temos buscas em Roca Salles, nós temos buscas em Cruzeiro do Sul, bastante gente mobilizada. Maior ponto, né? Maior ponto, Temos em Teutônia também, gente, né? Lajeado também? Lajeado a gente tem só na divisa com Cruzeiro ali. Buscas, mais Roca, Teutônia... mais Roca, Teutônia e Cruzeiro. Exatamente. Ainda há pessoas que perguntam, tá? Ou que não acreditam que não pode ser esse número, que esse número deve ser muito maior, que estão escondendo números, enfim. A gente ouve isso a todo momento, Sim. Principalmente na rede social, grupos, enfim, né? Eu já nem tô em redes sociais já pra me ajudar. Bom, não vejo muita por coisa. esse ponto é bem bom. Mas não tem como não esconder isso, né? As pessoas que não foram encontradas realmente estão, né, infelizmente, são desaparecidas, as equipes estão procurando, mas não tem como, nem corpo de bombeiros, nem polícia, nem imprensa, ninguém esconder corpos. Né? O que eu vou dizer assim? A comoção social que gera uma tragédia dessa é muito grande, né? Então, em setembro eu vi isso e em maio de novo. Maio mais ainda, na verdade. Porque a impressão que a gente tem durante a tragédia, vocês acompanham isso, é de que morreu muito mais gente. O telefone toca 24 horas por dia. Infelizmente, a gente viu pessoas se despedindo no telefone com a gente, porque eles viram que o resgate não ia dar tempo de chegar. Não conseguiria chegar, né? E como são muitos casos e a mesma pessoa liga várias vezes, não atende a pessoa uma vez só. Quem está preso em casa, ela vai ligar várias vezes até não conseguir mais ligar. Infelizmente, é o momento que ela entrou em óbito, né? Então, esse desespero, somado com várias ligações, isso tende a fazer a gente, inclusive, nós, serviço de resgate, acreditar que, bom, está morrendo muita gente, né? Mas quando se passa a tragédia, a gente percebe que não é bem assim, né? Graças a Deus, não é bem assim. Dessa vez, até alguns pilotos falavam, não, cara, eu tô vendo muito corpo, vocês têm que ir lá, porque eu tô vendo muito corpo boiando no rio. E todas as vezes eram porcos, vaca, cachorro.
Cachorro não, desculpa, mas porco e vaca a gente confundia bastante. Os pilotos confundiam bastante sobrevoando, né? Então essa confusão acho que é normal, pelo tamanho da tragédia. Mas eu posso garantir às pessoas, assim, não, o Corpo de Bombeiros Militar, a gente não esconde nenhum corpo. Se eu fizesse isso, seria um crime até, né? Eu estaria me incriminando, digamos assim. E eu acredito que também o Estado não tem por que esconder nenhum corpo, né? Eu acompanho isso pessoalmente desde o início e a gente tem um controle bem rigoroso de quantas vítimas a gente encontrou, quantas vítimas a gente entregou. Dessa vez a gente está mais organizado que em setembro ainda, porque a gente tem uma linha de contato bem próxima com a Polícia Civil e o IGP. São os outros órgãos que entram nessa identificação dos corpos, né? Até porque nos interessa saber quem realmente está sumido e quem não está, desaparecido. E eu posso garantir que, assim, o número de óbitos é o número oficial. Eu posso garantir para as pessoas, né? O que eu posso dizer é que, às vezes, a gente encontra... O tempo entre encontrar uma vítima e ela ser identificada, ela está contando dentre os desaparecidos, né? Então, a gente tem 17 desaparecidos oficiais agora, mas tem 2 corpos esperando confirmação. Eu trabalho com 15 desaparecidos, em tese. A não ser que um dos corpos seja de cemitério. Então, até a gente ter essa confirmação oficial, a gente não pode tirar da lista. Mas eu trabalho nesse momento com 15 vítimas que estão desaparecidas no Vale do Taquari. Capitão Thales Stobe, comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Dependente. Um ótimo final de semana, um bom trabalho ainda pela frente, né? Nós que agradecemos aqui essa oportunidade, né? E vamos seguir em frente, né? Eu acho que a gente vai sair mais forte dessa, se Deus quiser. O CBMRS já está mais forte, graças a Deus. Então veio aquele aporte de recurso, está se conversando em mandar mais efetivo. Então acho que a região como um todo vai sair mais forte dessa, se Deus quiser. Mais uma vez, parabéns aí por todo o trabalho. Muito obrigado, seguimos na luta, né?